Olá, neste Agenda Econômica vamos conversar sobre trabalho e emprego. O mercado de trabalho passa por seu momento mais aquecido desde que o IBGE começou a medir esse indicador em 2012. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, apenas 5,6% da população econômica ativa do país estavam sem trabalho no trimestre que terminou em julho. Esse percentual significa apenas 6,11 milhões de brasileiros. A população ocupada, por sua vez, chegou a 102,4 milhões, batendo o recorde. E o dado mais animador foi que o número de empregados com carteira assinada também foi o mais alto já registrado, somando 39 milhões de brasileiros. Mas será que essa situação é sustentável, com tantas instabilidades no radar da economia? Para responder a essa e outras perguntas, eu recebo a economista do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, Mariel Angeli Lopes. Mariel, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar desse tema que é tão importante para nós do DIEESE e para todos nós brasileiros. Mariel, é certamente uma notícia muito boa, né? Num momento em que o país e o mundo vivem momentos, de fato, controversos na economia. Sim. Então, para a gente começar, é sustentável? É uma notícia que a economia do país tem condição de bancar essa, por exemplo, a mão de obra, os jovens que estão entrando no mercado de trabalho? Eu acho que a gente tem muito a comemorar tendo uma taxa de desemprego baixa. É o primeiro indicador que a gente avalia e é claro que uma diminuição na taxa de desemprego é sempre muito bem-vinda. A questão é que a gente precisa de entender por trás dessa taxa de desemprego o que está acontecendo, né? No caso dos empregos para os mais jovens, por exemplo, nós observamos que, principalmente após a pandemia, há uma dificuldade maior desses jovens de conseguirem ter acesso a empregos com carteira assinada, né? O emprego protegido. Então, isso é uma questão que é importante para a gente pensar no longo prazo, nessa questão dessa sustentabilidade. Uma outra questão também é pensar como que os empregos que vão ser criados nos próximos anos, vão se relacionar com o que a gente tem na economia brasileira nesse momento, né? A gente tem uma discussão de várias transformações tecnológicas, de barreiras que estão sendo aceleradamente desfeitas, Então, nos próximos anos, é esperado que ao redor do mundo que milhares de empregos parem simplesmente de existir, pelas questões tecnológicas. E, no caso do Brasil, a gente, obviamente, tem que tomar cuidado, com o nosso mercado de trabalho para não sofrer esses impactos negativos. Antes da gente entrar nesse detalhamento, eu queria mostrar o gráfico, são os números do IBGE, e nós pegamos, na verdade, esse gráfico ele vem desde 2012, aqui no ano anterior, 2021, a gente alcançou o maior índice de desemprego, não está aqui 14%. Nesse gráfico, mas a gente chegou a quase 15% de desemprego, mas em 2022 já tinha baixado, já tinha caído abaixo de 10%. Agora, ele aumenta, sobe e desce, mas tem uma trajetória de 2022 para cá relativamente constante de queda. Dá para a gente traçar uma linha reta aqui, com esses pequenos subidas, essas subidas no começo de 2024 e também no primeiro trimestre deste ano, mas dá para traçar uma linha de queda. A perspectiva é que isso caia ainda mais? A gente tem espaço para esse gráfico cair ainda mais? Ou seja, a gente ter mais gente empregadas, ou talvez para a formalização de mais trabalhadores? Eu acho que tem espaço ainda, A gente tem mais de 6 milhões de trabalhadores e, principalmente, são mulheres e são pessoas na região Nordeste, principalmente, que estão à procura de emprego, que é a região que a gente tem taxa de desemprego mais elevada. A gente tem espaço no sentido para essa taxa cair mais. Mas, por outro lado, além da queda da taxa em si, a gente precisa de entender quais são os empregos que estão sendo criados, qual a qualidade desses empregos. Isso é muito importante. A taxa cair por si só não resolve as questões que a gente tem no mercado de trabalho brasileiro. Então, vamos detalhar, vamos trocar esse gráfico aqui por um outro, que, na verdade, são os números. A Bruna está preparando lá, que são os grandes números da população
ocupada. A gente tem aqui 58,8% da população ocupados, que é esse recorde aí, 102 milhões de habitantes. E aí, aquela diferença da qual eu falei no começo, emprego e trabalho, né? Quer dizer, ocupado, você tem trabalho e uma parcela desse trabalho é o emprego formal, né? E a taxa de subutilização de 14,1%, que é uma quantidade de pessoas que estão trabalhando, mas que entendem que até poderiam trabalhar mais, que teriam condição de trabalhar mais. A população que está desocupada, mesmo que não tem e que está procurando trabalho, né? Que não tem nenhum tipo de trabalho, e a taxa de desalento, que esse é um medidor também, né, mais ou menos recente, que indica pessoas que gostariam de trabalhar, mas que em algum momento procuraram, mas que não estão procurando porque percebem que não vão encontrar, né, trabalho. Eu queria que você nos falasse um pouquinho, então, já detalhando cada um desses pontos dessa população ocupada. A gente sabe que uma parte grande é ocupada de forma formal e outra informalmente, não é isso? Exato. Na população ocupada, né, esse recorde de mais de 102 milhões de brasileiros, isso é um percentual muito elevado, né, quase 59% da população em idade ativa, que mostra que realmente a gente tem uma demanda, né, por trabalhadores muito grande no país, que é uma coisa positiva. Mas a gente tem o fato de que nem todos esses trabalhadores trabalham de forma que eles têm acesso a todos os direitos, né? Então, trabalho de carteira assinada, ou muitas vezes trabalha por conta própria, ou são empregadores. Essas pessoas que trabalham por conta própria ou empregadores, elas podem trabalhar nesse modelo tanto de forma informal quanto de forma formal. O formal, por conta própria, é o MEI. Pode ser tanto o MEI, mas também pode ser o microempresário ou pode ser também o autônomo, né, individual. Tem algumas possibilidades que essa pessoa... O autônomo é mais o profissional liberal, advogado? Muitas vezes, sim. Ou também profissionais das áreas técnicas também, que trabalham por conta própria, por exemplo, eletricistas, marceneiros. Muitas vezes eles trabalham de forma autônoma, né, recolhem, pagam, né, as guias para a Previdência, pagam todos os impostos e têm acesso à proteção social. Então, eles são formalizados? São formalizados. Trabalham por conta própria, não tem chefe, né? Mas são formais. A questão é a gente pensar nos que estão trabalhando informalmente, trabalham para outras pessoas ou por conta própria e não têm condições, ou o trabalho não dá condição para que essas pessoas tenham acesso a vagas protegidas, né? Que são essas vagas que a gente tem que a gente chama, né, muitas vezes de carteira assinada, ou então o próprio emprego, né, público através de concurso. A gente tem milhões de brasileiros, quase, né, por volta de 40 milhões de brasileiros, que mesmo a gente tendo essas melhorias recentes no mercado de trabalho, a gente vê que esse gráfico, né, do percentual de formais e informais, ele não tem mudado muito. Esse gráfico, esse informal, ele poderia, se ele virasse um MEI, isso é considerado uma formalização? Sim, é uma formalização, porque no modelo, né, do microempreendedor individual, o MEI, você tem restrições do ponto de vista das ocupações que podem, né, se cadastrar como MEI, você tem restrição do ponto de vista da renda, né, que essa atividade traz por mês e por ano, né, porque vai ter a contabilidade do ponto de vista da Receita Federal e do INSS para ter o recolhimento. E também você pode, no máximo, contratar mais uma pessoa, né, para não ter o risco de você ter uma pessoa, né, que é microempreendedor e tem diversas pessoas trabalhando para ela. Se ele for um microempreendedor individual, ele pode ter um empregado. Exato, ele pode ter um empregado. Se a demanda dele aumentar de forma que ele precise contratar um segundo, aí ele vira microempresário. Vira microempresário, exatamente. Aí tem uma mudança de regime tributário que muitas vezes ela é impeditiva para os microempreendedores individuais, porque já exige um acompanhamento técnico de um contador e muitas vezes, né, essas pessoas que criam, né, essas microempresas têm dificuldade de fazer essa transição e às vezes ficam, né, trabalham como MEI e não chegam a empregar outras pessoas. Então também é uma limitação que a gente tem nesse modelo de microempreendedor individual. Mas já é um avanço frente ao que a gente tinha, né, até então, em 2007, quando foi criado o modelo de microempreendedor individual. Então, sim, é uma coisa positiva,
mas a gente sabe que não é o suficiente para lidar com a questão da informalidade. Vamos colocar, então, vou pedir a Bruna para colocar o nosso terceiro gráfico, que entra um pouquinho, detalha mais essas categorias de trabalho, né, de trabalho, né, os empregados com carteira assinada, que é o famoso CLT, né? 39 milhões de habitantes. Isso aqui é iniciativa privada, né? Aí os servidores públicos, 12,9 milhões. A gente teve aumento aqui, teve aumento no serviço público com a reposição, né, em muitos órgãos que estavam depauperados, sem servidores, né? A gente teve aqui empregados sem carteira. Esse aqui é o informal mesmo. Sim. Ele está trabalhando, mas ele não tem nenhum tipo de contrato com o patrão dele. Exato. Ele trabalha sempre para uma outra pessoa, então tem essa subordinação, mas ele não tem nenhum acesso a direitos, a regras, ao contrato. Esse trabalhador por conta própria é o que a gente estava falando, é o MEI. Pode ser o MEI, mas também pode ser a pessoa que trabalha, né, como autônomo, como microempresário. E aí pode ser tanto uma situação de informalidade, mas também pode ser uma situação que trabalha de forma formal. Tá. Então, assim, Como é que formaliza esse trabalhador por conta própria? Ele paga, ele não é um microempreendedor individual, mas ele paga, é aquele que paga, por exemplo, o imposto de renda como autônomo mesmo. Isso, exatamente, exatamente. Ele tem possibilidade de trabalhar assim e vai ser protegido. Tá. E aí a gente tem aqui a taxa de informalidade, né? Que é essa que você estava falando, de 37%. E um dado muito bom é o rendimento real, que isso aqui do ano passado, do ano de 2024 para este ano, aumentou bastante, né? Quase dobrou. Não chegou a dobrar, mas aumentou uns 40%, mais ou menos. Essa taxa, o salário médio, né? Sim. E essa taxa de informalidade de 37%, que é aquele que não é MEI, ele não estaria aqui dentro dos empregados sem carteira, não? Ele está... A maior parte desses empregados sem carteira e também parte dos trabalhadores por conta própria. Eles são grupos que... Essa é a informalidade. Exatamente, que compõem a informalidade. Entendi. Tá. Agora, vamos falar então um pouquinho desse aumento dos trabalhadores CLT, né? Que tipo de trabalho foi esse? Que tipo de emprego? Aí, nesse caso, a gente pode falar mesmo de emprego. Que tipo de emprego foi esse que surgiu e que fez aumentar tanto, fez a gente bater o recorde de gente empregada? Não, esse crescimento do emprego com carteira assinada, ele é muito interessante porque, normalmente, a trajetória que a gente observa, muitas vezes, no mercado de trabalho, é uma entrada das pessoas, né, no mercado de trabalho, em primeiro lugar, como empregados sem carteira assinada, muitas vezes, e, ao longo do tempo, elas vão tendo acesso, né, a vagas diferentes até chegar nessa vaga de empregado com carteira assinada. É por isso que, quando o mercado de trabalho começa a se aquecer, a gente vê sinais positivos, no início a gente vê um crescimento maior do emprego sem carteira assinada, que é justamente essa situação de aquecimento. Mas o patrão ainda tem uma certa dúvida, né? O empregador ainda tem uma certa dúvida. Uma será que isso vai dar certo? Exato. Será que essa tendência vai se manter, né? Porque a formalização, ela tem um custo para o patrão. E se a gente for pensar no caso do Brasil, a maior parte dos empregadores, né, estão nas cidades pequenas e têm poucos funcionários. Não são as grandes empresas que a gente imagina quando pensa numa empresa, num patrão. Né? São pessoas que, às vezes, contratam, né, 5, 6 trabalhadores, dependendo da situação, às vezes 1 ou 2. E aí, esses empregadores vão ter essa possibilidade de empregar, né, com carteira assinada quando eles percebem que tem um horizonte econômico positivo, que eles vão, né, manter esse trabalhador nos próximos anos, porque isso tem um custo de contratação para eles. Então, isso é uma coisa muito positiva, que a gente tem crescimento do emprego com carteira assinada. Quando acontece o contrário, que a gente começa a ver uma diminuição, é quando acende um alerta, né, vermelho de que a gente tem alguma dificuldade no mercado de trabalho. E aí, o que a gente viu, né, nessa tendência que você mostrou no primeiro gráfico, né, desde 2022, é que a gente tem um aquecimento em vários setores da economia, né? No caso da economia brasileira, a maior parte dos trabalhadores está no setor de comércio e serviços. Né, somos milhões de trabalhadores nessa área, mas a gente viu que o setor de serviços cresce primeiro, que é o maior setor econômico, tem milhares de tipos de ocupações, e depois a gente começou a perceber um crescimento maior no emprego no setor industrial,
que é um setor que é muito importante para a economia, porque a gente costuma ter empregos que exigem um grau de qualificação mais elevado e são empregos, em geral, protegidos, né? São empregos com carteira assinada. Então, a gente vê que essa diminuição da informalidade é muito positiva quando a gente tem esse ciclo acontecendo. Agora, tanto indústria quanto serviços passam, né, já tem algum tempo, mas é cada vez mais acelerado por mudanças muito grandes nos seus padrões, nos seus métodos de trabalho. Se a gente pensar, por exemplo, nos bancos, né, os bancos eram dos maiores empregadores em serviços e hoje, com a tecnologia, você tem muito banco que não tem praticamente nenhum empregado, né? Só pessoas muito qualificadas que trabalham de forma remota, que fazem assessorias e tal. A indústria também está mudando muito. A gente tem um mercado de trabalhadores que está acompanhando, assim, a gente está formado. Como é que estão ficando as pessoas mais velhas também? A gente tem algumas dificuldades nesse sentido que não são exclusivas, né, do Brasil, porque, obviamente, acompanhar essas mudanças tecnológicas não é fácil, né? A gente não consegue fazer essas mudanças de um dia para o outro. Mas a gente observa que, no caso brasileiro, nos últimos anos, né, na verdade, na última década, a gente observou como que houve um aumento muito relevante da qualificação da população brasileira do ponto de vista da escolaridade. Então, assim, a gente tem, né, nas gerações mais jovens, um acesso ao ensino superior muito maior do que das gerações mais antigas. Isso é muito positivo, que é um primeiro passo nessa qualificação que é tão importante para acessar vagas melhores no mercado de trabalho. A questão é que o que a gente observa é que a população brasileira, né, quem está estudando, não está se formando geralmente nos cargos que são esses cargos que estão aparecendo. Então, a gente tem um pouco de uma distorção nesse sentido, né? As pessoas estão se qualificando em áreas que não necessariamente a gente tem demanda. É claro que a demanda também é muito variável e, às vezes, são demandas que são muito sazonais, né? Assim, vai ser só um período específico do ano, mas a gente vê que, né, em vários setores, você comentou do setor dos bancos, por exemplo, há uma necessidade de lidar com essas mudanças tecnológicas, transformações que foram muito aceleradas na última década e principalmente desde a pandemia, né, do coronavírus. E a gente observa ao mesmo tempo que muitas das entidades de representação dos trabalhadores percebem que é preciso requalificar, na verdade, né, esses trabalhadores para lidar com essas mudanças. Como é que acontece essa... Desculpe, essa requalificação, né? Porque a gente tem o sistema S ligado à indústria, né? Tem o sistema ligado aos transportes, mas eles trabalham principalmente com os mais jovens. Né? Quem é que está fazendo essa requalificação de trabalhadores que precisam de uma nova aprendizagem, ou pelo menos de adequar seus conhecimentos? Isso é um ponto muito importante, porque é uma falha que a gente ainda tem, né? Um gargalo nesse sentido. A gente tem uma sociedade que está envelhecendo, né? Estamos vivendo mais, felizmente, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem, né, diversos entraves no mercado de trabalho para as pessoas mais velhas. Não só para elas mudarem de área, mas também para elas se manterem, né? Às vezes, uma pessoa que trabalhou a vida inteira numa área, por exemplo, na construção civil, talvez ela até tenha interesse de mudar para uma outra área, mas, como você comentou, né, do Sistema S, às vezes ela não se enquadra nos pré-requisitos de idade, por exemplo, para ter acesso à qualificação de forma mais facilitada, e aí ela vai ter dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho. Isso é uma discussão que tem acontecido em diversos âmbitos governamentais, né, e na sociedade civil também, justamente porque é algo inédito, a gente precisa de pensar, né, como lidar com esses trabalhadores mais velhos, e é algo que a gente não tem uma preparação, né? A gente tem uma sociedade que é muito focada na educação para os jovens. A gente precisa de pensar nessas pessoas que precisam não só de lidar com as mudanças tecnológicas na sua vida pessoal, mas também na vida profissional. Mas mesmo os jovens que estão saindo de uma universidade, você falou que se formam em áreas que às vezes não são as áreas mais demandadas
mudadas. Exato. Como é que como é que estão funcionando os institutos técnicos federais, as escolas de ensino médio? Porque tem uma gama enorme de profissões que poderiam ser de formação do ensino médio, mas também o ensino médio não forma diretamente para o trabalho, né? Sim. Ainda é um ensino que forma visando só a universidade. Como é que está essa questão? Sim, a gente tem uma sociedade brasileira, né, que valoriza muito o ensino superior por diversas questões, né? E principalmente porque isso sinaliza, né, para o resto da sociedade, quando você se forma na universidade, né, que você alcançou um nível de qualificação que era até 20, 25 anos atrás, né, raríssimo. A gente teve uma expansão do ensino superior privado, mas também do ensino público. E como você comentou, né, do caso dos institutos técnicos, também houve uma expansão nos últimos 10 anos, principalmente, dos institutos técnicos federais, mas ainda existem poucas vagas para a demanda que a gente tem, principalmente longe das grandes cidades, né, que são os locais que a gente tem a maior concentração de polos, né, de ensino técnico. Então, a gente precisa de ter uma regionalização maior desse ensino técnico e a gente precisa de ter uma oferta maior também e que seja adequada às características da população daquele local. Então, não adianta, por exemplo, a gente ter uma oferta de ensino técnico ou tecnológico que só seja durante o período da manhã, por exemplo, porque aí a maior parte das pessoas que trabalham em horário comercial, elas não vão ter oportunidade. Elas não vão poder largar, né, o emprego para poder se dedicar a essa formação. Então, a gente precisa de pensar nisso também, né? Não adianta oferecer vagas, por exemplo, né, para professores de surf no interior de Minas Gerais. A gente precisa de adequar isso, né, no mercado de trabalho e conseguir entender também que a oportunidade de qualificar os trabalhadores é uma oportunidade que muitas vezes é única. A maior parte dos trabalhadores não vai ter outra oportunidade. Então, a gente tem que fazer isso de uma maneira que seja uma formação muito dinâmica e que dê ferramentas para ele lidar com as transformações que vão vir. Você falou, meio que brincando aí no professor de surf, mas a gente tem uma área de turismo, né, crescendo muito no país. A gente sabe que tem países na Europa, são pequenos, mas vivem basicamente, têm a sua economia muito centrada no turismo. E a gente voltou a ter turista estrangeiro vindo ao Brasil. Você acredita que é uma área que pode se desenvolver mais, não só nas grandes cidades, mas também no interior? Sim. Acho que, e os dados, né, mais recentes de entrada de visitantes e também de movimentação, né, de recursos aqui dentro do país, de nós visitantes brasileiros mesmo, indicam, né, que a gente tem uma possibilidade de expansão muito grande. Se a gente pensar, né, nos parques nacionais que a gente tem espalhados pelo país, né, e né, nas nossas praias, obviamente, mas a gente tem diversas oportunidades de turismo que estão sendo descobertas, né, não só pela população, né, de turistas estrangeiros, mas também por nós brasileiros. E acho que nos últimos anos a gente tem movimentos muito positivos nesse sentido. E é um setor que traz dinamismo para cidades pequenas, né, que são afastadas às vezes das capitais e que tem a oportunidade, né, de crescer a economia dessas cidades como nunca aconteceu. Então, eu acho que é uma área que a gente tem bastante potencial, mesmo se a gente não tiver que, digamos assim, que construir nada. É mais a gente lidar, né, com o potencial que a gente tem atualmente e conseguir desenvolver isso. Exatamente. Você falou rapidamente na questão das mulheres do Nordeste, que é a região que ainda tem maior taxa de desemprego e principalmente mulheres. Isso. Por quê? Então, a gente tem algumas particularidades, né, do mercado de trabalho brasileiro. Em primeiro lugar, que a gente tem um mercado de trabalho que tem, né, resquícios, né, do período em que a gente tinha milhares de trabalhadores que eram escravizados. Acho que isso não tem como a gente desconsiderar essa questão para os fundamentos, né, do nosso mercado de trabalho. E por isso tem um impacto muito grande para os trabalhadores e trabalhadoras negros, né? As mulheres, em geral, né, já têm mais dificuldades de acesso aos melhores empregos e, portanto, às melhores remunerações no mercado de trabalho. Isso, no caso, isso é uma questão mundial, a gente vê essa discussão, né, em vários países, mas aqui no caso do Brasil, como eu falei, né, das mulheres especificamente, a gente tem também o fato de que muitas mulheres brasileiras, o primeiro acesso delas no mercado de trabalho foi trabalhando em ocupações que seriam consideradas, né, até pouco tempo atrás, ocupações que não exigem o salário, né, o cuidado com criança, o cuidado com a casa, as atividades domésticas, né? Então, o emprego doméstico, né, o emprego no domicílio, ele só de ser chamado de emprego já é uma novidade.
porque ele sempre foi um trabalho, mas a discussão para remunerar isso é uma coisa muito recente. Então, acaba que as mulheres brasileiras, a gente tem atualmente quase 6 milhões de mulheres trabalhando como empregadas domésticas. A maior parte delas trabalham de forma informal ainda. Então, é um grupo muito grande que a gente vê que está muito vulnerável, né? E as outras mulheres brasileiras, né, em todos os setores em que as mulheres trabalham, a gente ainda vê que elas têm salários mais baixos do que os dos homens. Voltando ao começo para a gente fechar a conversa, esse momento ele pode se estender, ou seja, o que precisa fazer para que ele seja sustentável? Eu acho que uma das questões principais é a gente entender que o mercado de trabalho ele acompanha esse dinamismo econômico e as discussões que estão acontecendo no Brasil hoje em dia, né? Pensar na COP30, né? Daqui a um pouco mais de um mês, na discussão de uma transição energética, de como lidar com as mudanças climáticas, o impacto sobre o trabalho, além das questões tecnológicas, a gente precisa de que não só os trabalhadores brasileiros se qualifiquem, obviamente, para isso, mas que a gente tenha ofertas, né, de vagas de empregos nesse sentido. Mas fazer essas transformações tecnológicas e adequações econômicas exigem, né, a conversa de vários setores da sociedade. A gente precisa do setor público, obviamente, a gente precisa do setor privado, a gente precisa da participação de bancos de desenvolvimento e, obviamente, a gente precisa de considerar que, muitas vezes, essas mudanças vão trazer alguns benefícios que nós vamos verificar daqui a 10, 15 anos, que, a princípio, podem não parecer muito grandes, mas que, no longo prazo, vão ser muita sustentabilidade. Mariel, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Obrigada pelo convite. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica.